também chefe internacional Detox. Olha que chique. Prazer estar aqui. Muito gostoso, né? Bater papo, conversar à tarde, em plena quinta-feira a gente batendo papo é bom demais. Muito bom. Elias, quero saber um pouco então quando a gente fala de Cozinha Internacional Detox. Como que é isso? Então, esse título foi dado, né, para mim, por causa da alimentação mais natural, alimentação desintoxicante. E como eu dei cursos em vários países, em vários lugares, estou sempre fazendo essa alimentação detox, aí eu recebi o título de chefe detox internacional, né, de acordo aí com algumas revistas de Portugal, alguns lugares aí. Bom, hoje a gente vai conversar, eu vou entrevistá-lo, mas eu já estou aqui pensando que acho que a gente pode fazer um de culinária. Pode ser legal. Porque daí a gente já passa uma dica de alguma comidinha gostosa. Tá, a gente pode fazer isso ao vivo ali, um pouquinho para as pessoas entenderem. Mas o que é uma alimentação detox? Então, é uma alimentação, claro, o chefe detox, o trabalho do chefe é fazer um prato agradável, né? Que a pessoa olhe e coma com os olhos também, né? Então, essa é a ideia, né, do chefe. E aí, a gente trazer a alimentação detox para o dia a dia, né? Fazer com que a comida seja bonita, gostosa e desintoxicante, né? Então, a alimentação detox é isso, é tudo que você vai trazer para o teu corpo e ele vai estimular a desintoxicação. Então não tem restrição de calorias, né? Você não vai pensar, eu vou fazer uma dieta detox é para emagrecer e vai faltar comida. Não é isso. Às vezes você faz um retiro, por exemplo, né? A gente faz 3 vezes ao ano retiros de 5 dias e as pessoas comem muito. Ela fala, não aguento mais tanto comer. Acaba que a gente come mais do que o que a gente come no nosso dia a dia. Porque são alimentos diferentes. Quer experimentar pratos diferentes. E aí você acaba comendo mais. Mas isso é bom, porque os nutrientes ali dos alimentos, o princípio ativo do alimento, vai fazer você se desintoxicar. Então é muitos sucos, né, muita comida mesmo. Só que é uma comida focada na limpeza do corpo. Então você não engorda, né? Agora, quando a gente fala de desintoxicar, isso significa que alguns alimentos nos intoxicam mais que outros. Sim. Quais seriam esses alimentos? Olha, praticamente, de forma geral, assim, quase todos os industrializados, né, que contêm corantes, conservantes, né, cheios aí de produtos químicos. Então a gente vê que a maioria, não todos, tá, mas a grande maioria dos embalados, empacotados, caixinhas Tetra Pak, a maioria desses eles não têm energia vital mais, são alimentos. A gente chama de produtos, né? Não é alimento, porque alimento é o que vem direto da fonte, né? Uma maçã, ou mesmo um arroz, um feijão, isso é um alimento. Aí existem os produtos alimentícios, então são esses que intoxicam, né? Então o nosso corpo ele contém órgãos desintoxicantes, né, que é a pele, os rins, a bexiga, né, o intestino, tudo isso, o fígado é para eliminar toxinas, só que para quem come comida de verdade. Então, os comida de verdade que são aquelas que a gente não abre, que a gente cozinha. Né? A gente até tem alguns produtos, por exemplo, azeite extra virgem, né, é um produto, mas ele é minimamente processado, um óleo de coco, aí é diferente. Né? Agora, quando a gente vê que tem lá muitos ingredientes naquele produto e são com corantes, conservantes... A lasanha de caixinha, a pizza de caixinha... que são produtos. Aí é isso que intoxica o corpo. Né? Por quê? Principalmente se você come todos os dias. Né? É o diário que faz você se todo intoxicar. Todo dia, né? Aquilo que a gente... Isso. E como que você vê a carne? A carne, ela deixou de ser... já quando era aí na época antiga, né? O pessoal falava uma carne selvagem. Hoje em dia a carne é um produto também, porque ela também é produzida em larga escala, né? São antibióticos, anabolizantes, né? Tudo para que os animais fiquem cada vez maiores, né? A gente vê isso no frango. Que existe o abate mais rápido. O abate mais rápido. Então tem frangos aí de poucos dias, né? 23, 25 dias já estão abatendo, mas ele está cheio de hormônio, né? Ele é todo inchado,
né? Os animais como o gado também, né? Você vê, eles são quase parecidos com aqueles halterofilistas, né? São todos musculosos, né? Tem esse boi, acho que o Angus, que é um boi argentino. Que tem a carne mais macia. Mas ele tá assim já, ele tá todo inchado. Então, deixou de ser realmente um alimento e virou um produto. E o ovo, no caso? O ovo, eu não como, né? Também não indico, porque a gente tem um problema sério de contaminação. Se não indica, isso significa que eu também não como. O ovo ele já foi assim considerado um alimento bom, né? Tem muitas pesquisas falando, mas tem muitas pesquisas falando mal também do ovo. Falavam que ele era a maior fonte de luteína, e não é, ele está em 14º. A fonte de luteína, que é bom para os olhos. Mesmo o que a gente chama de caipira, do ovo caipira? Sim, porque as galinhas, mesmo a galinha caipira, ela come ração transgênica, ela é alimentada com milho transgênico. E a gente fala de ovo caipira, mas é muito engraçado, porque assim, eu cresci em fazenda, né? E quando você vai no galinheiro pegar ovo, um ovo era de cada cor. Sim. Isso que é ovo caipira, né? Um ovo é de cada cor, um é meio rosadinho, o outro é meio azuladinho. Agora a gente chega no supermercado, vai comprar ovo caipira, todos são marrons, né? Ou todos brancos. Daí eu fico sem entender. Porque assim, como que é caipira, mas não é caipira? É um caipira que não é caipira. Virou produção, né? E as pessoas até não gostam. Quem vai comprar no supermercado, os produtores falam, não, tem que ser iguais, os ovos são os mesmos tamanhos. Se tiver tamanho diferente, as pessoas já não compram. E isso acontece com as frutas, né? As mais bonitas, as que brilham mais, as folhas maiores. A cenoura torta não vende. A cenoura torta não vende. A batata, que tá meio assim, também não vende, né? Vende só aquela mais limpa. Isso... É porque, como eu disse no começo, né? A gente come pelo visual também. Então, se nós tá somos feio, visuais, né? a gente fala, não me apetece, né? Como dizem. O prato tem que ser bonito. Tem que ser bonito. Então, os alimentos a gente vai pelo visual. E uma dica que eu sempre dou para as pessoas é irem numa quitanda ou numa feira e olhar realmente qual o alimento que ela sente vontade. Claro, alimento de verdade, né? Sim. Mas qual que você olha ali, eu tô vendo essa manga aqui e salivei com essa manga. Porque o nosso corpo, ele mostra realmente o que você precisa. É só você estar atento a isso. E já que a gente falou do ovo, eu também quero falar do queijo. Quero falar do leite. Porque todos, os derivados de leite, que a maior parte, eles atraem, né? Sim. Porque a gente está falando, quando a gente fala de leite, também, às vezes eu falo assim, né? Mas você toma leite? Não tomo leite há muito tempo. Mas você come queijo? Queijo eu como. Queijo eu como, eu passo uma manteiga, eu ponho requeijão, cream cheese, ricotinha. Os derivados estão em boa parte das culinárias, né? Sim. Se tiver a culinária francesa, tem muita manteiga, muito derivado, muito né? derivado, E então é cultural, as pessoas aprenderam a cozinhar assim. Mas tem alternativas, né? O queijo ele é inflamatório, ele aumenta o índice de a chance, né, de você desenvolver o câncer, porque ele aumenta um hormônio que é o IGF-1, que é o hormônio de crescimento, e é um hormônio de crescimento de células tumorais. Então, por isso que é preocupante mesmo. O leite, ele está relacionado com 5 tipos de câncer. E a gente vai conversar de câncer, mas eu quero, antes, só para eu entender um pouquinho. Muita gente fala assim, os leites, o derivado, já entendi que o queijo é inflamatório, porque antes, eu, principalmente fazendo esporte, né, que eu sempre vim do esporte, sempre conversei com muita nutricionista, claro que essas coisas mudam, né? Sim. Uma época o ovo era criminado, de repente o ovo ficou bom, outra, mas sempre foi o queijo branco. Dizem, né, queijo branco com pão integral. É o pior. De integral pão não tem nada, né? O pão não tem nada de integral. E o queijo integral? O queijo, assim, o queijo pra mim não faz diferença de se é branco ou se é amarelo. Se é amarelo. O amarelo só tem um pouco mais de gordura, mas ele é um alimento inflamatório do mesmo jeito, né? E ele também vem de um leite que é cheio de hormônios. A gente vê que as vacas davam 7 litros, hoje tem vaca que dá 70 litros por dia. Então é um absurdo, né?
Por quê? Porque a indústria do leite quer lucrar cada vez mais, né? E uma coisa que eu sempre me pega, assim, é o leite de caixinha, né? Porque eu falo, gente, o leite, quando tira da vaca, você deixa ele pra fora, ele dura... no final da tarde ele já coalhou. Você vai no supermercado, o leite tá lá 6 meses. Que leite que é aquele, né? E ele ainda vai e volta, porque quando vence, eles levam, pasteurizam de novo e isso faz 3 vezes, né, com leite. E eles falam que é a tecnologia, né, que agora pasteurizando a gente consegue, porque mata as bactérias e tal, mas você perde a energia vital do alimento, né? Então, por isso também que um suco, se fosse um suco também pasteurizado, é a mesma coisa. Um suco de caixinha. Um suco de caixinha. Só que a diferença é que se for um suco 100%, ali tem 100% de suco, porque a maioria dos sucos não são 100%. Então vamos supor que você pega ali um suco de maçã, por exemplo, que é 100%, mas ele foi pasteurizado. Ele é diferente porque assim, ele não vai te trazer uma doença, porque ele é um alimento que não é inflamatório, né, e você não vai ter problema com ele, diferente do leite, que sim, né, você pode desenvolver aí vários desequilíbrios, tanto respiratórios, né, tem vários outros. Mas já o outro que é de fonte vegetal, né, uma fruta, aí não, aí você não tem esse problema. Só que ele não é um alimento curativo, porque ele não tem energia vital. Diferente de pegar uma fruta e fazer um suco. Você faz ali na hora, consome, aí você está consumindo enzimas, né, que é isso que faz a diferença, que é a energia vital do alimento, é a luz. Né? Mesmo isso quando porque quando a gente bate, a gente perde a fibra, mas mesmo assim ele continua sendo natural, né? Mas como é que é esse assimilar da frutose, por exemplo? Mas a frutose não é problema, né? Depende da fruta, depende assim, vamos dar um exemplo, né? O ideal sempre suco de fruta é você comer com a fibra, então, ou laranja, então você vai lá e come a laranja, né? Você está absorvendo a frutose junto com a fibra, então você não tem o pico glicêmico, porque a fibra ajuda a atrapalhar isso, né? E o pâncreas não fica sobrecarregado. Agora, se você for tomar um suco de laranja e bater alguma fibra junto, uma linhaça, por exemplo, já faz esse efeito. Ou então você vai bater um suco de abacaxi e coloca folha, ou então coloca alguma coisa junto e não coa. Então tem uma fibrazinha ali. Faz um leite de gergelim, ou um leite de semente de abóbora ou de girassol, né? E aí deixa a fibra junto, não tem problema. Daí você não coa o leite. Não coa. Então quando eu faço suco de fruta, eu não coo. Eu só coo o suco verde. Então o suco verde eu coo. Por que a gente coa o suco verde? Eu coo o suco verde. Porque o suco verde, o objetivo dele é a absorção da clorofila. Tá bom. Então porque não é os objetivos são diferentes. São diferentes. Ali você está consumindo as frutas, os legumes e tal. O suco verde não. O suco verde o objetivo dele é consumir o máximo de clorofila possível. Então é uma quantidade que você não conseguiria comer. Doutor Elias que me ensinou a fazer suco verde. Mas quanto eu ponho? Aquilo que você não vai conseguir comer. Mas eu como um balde, mas um balde é pouco. Põe mais. Tem que ser mais. Se você come aquelas folhas... eu como isso aqui facilmente. Então você tem que pôr mais folhas. Porque é só esse o objetivo. E não é fazer muitas misturas. Então o suco verde é uma base, né, que eu uso na maioria das vezes a melancia, com casca, semente e folhas. Então é isso que eu faço. E coloco às vezes um limão, né, espremo um limão, ou às vezes um pedacinho de alguma raiz, que aí pode ser o gengibre. Então esse é o jeito mais fácil. Melancia, no Brasil a gente acha facilmente aí. E é doce, né? Doce. Deixa o suco então, doce. É tranquilo. É mais quem mora em outro país. Aí na Europa às vezes é difícil achar em algumas épocas do ano. Pode fazer com melão. Daí. Isso que eu ia te perguntar, porque são duas frutas que a gente fala que a gente não pode misturar com outros alimentos, né? Tipo, comer o melão ou a melancia após o almoço, por exemplo. No caso do suco verde, não. Não, porque assim, a melancia e o melão, elas não misturam com outras frutas e outros alimentos. Mas com folha e raiz elas podem misturar. Então é por isso. Então, você pode misturar um monte de folha, colocar lá 30 tipos de folha diferente, não vai ter problema. A melancia ela é indigesta, assim como o melão, por causa da celulose. Essa fibra a gente não consegue digerir.
Então é por isso. E aí a gente usa ela sozinho, né? Então não pode comer melancia com a comida, apesar que tem gente que come, né? Não, é o que mais tem, né? Você vai em restaurante e fala assim, não tem sobremesa, mas tem uma melancia. Aí dá uma indigestão, né? Ou a pessoa fica com o estômago pesado e não sabe por quê, né? Então fruta... Melão, na verdade, em café da manhã de hotel sempre tem, né? Sempre tem, mas aí você come só o melão. Então se eu tô viajando, eu como só a melancia que tem lá e tomo uma água com limão, às vezes um suco de laranja ali. Tá vendo? Sabe aquele pãozinho? O cafezinho? Não tenho mais esse hábito. Não tem, né? Não. Vamos falar um pouquinho de... Você só come alimento vivo ou você faz um 80%? Depende da época do ano. Né? Eu não sigo assim... Boa parte do ano eu como 100% cru mesmo. E algumas épocas eu como 80% cru, mas 20%, inverno, né? 20% cozido. E no outono também. Há quantos anos isso? Às vezes eu até fico perdido nas contas, mas já bastante, pelo menos aí 16, 17 anos. 16, 17 anos no cru. E você malha, você corre, né? Sim, eu faço, eu sempre fiz atletismo, né? Então fui atleta, já competi no atletismo, mas antes até não praticava esse tipo de alimentação. Hoje eu corro melhor do que na época, só não vou competir. Que tem uns meses já, né, que eu tô fazendo. E realmente eu sinto que o meu rendimento no treino melhorou muito. Sim. As pessoas perguntam pra mim na academia, mas fica mais forte e tal. Você ganha mais força. Eu sinto uma disposição, e muito mais força. Muito mais. E a disposição realmente é incrível, porque você está trazendo mais energia para o teu corpo. E nós somos elétricos, né? Você pode ver quando a pessoa morre, a primeira coisa vai lá e dá um choque, né? Então, para voltar à vida. Então, nós somos elétricos. E aí, se você trabalha o teu corpo para ele ter uma maior condutividade elétrica, você vai ficar muito mais ativo. É o pulo do gato, sabe? Quando o gato tá lá deitadinho, aí de repente ele leva um susto, ele dá aquele pulo. E ele cai e tá normal. Ele não se machuca. Sim. Agora uma pessoa que não tem esse tipo de energia, essa explosão, se acontece alguma coisa, ela dá aquela reação, ela vai distender algum nervo, ela vai travar a coluna, vai machucar. Agora, nesse caso não, porque você está ativa o tempo todo. Porque tem energia, está pulsando ali. E se você precisar, às vezes, de alguma coisa que... tá caindo alguma coisa, você pega rapidamente, tem essa explosão, você não se machuca. Porque o teu corpo está ativo o tempo todo. O tempo todo. É o ativamente calmo. Né? Você não está estressado. Porque a gente você tá... realmente dá, né? Só quem experimenta que pode. É o ativamente calmo e calmamente ativo. É isso aí.